Então, dando continuidade, porque tive uma interrupção, eu quero dizer que a compreensão de criatividade assim, exposta, tensionada, flexionada, provoca uma tensão entre a criatividade por variação de grau e uma criatividade por salto de natureza. É um conceito que eu fui elaborando ao longo da minha maturação no campo, né? Existem processos criativos que ficam na mesma variação de grau, como se fosse um degrau dentro de uma escada, e existem processos criativos que cortam essa escada. É o chamado salto de natureza. Então, você tem processos criativos que são repetições de um modelo criado por alguém, aí você vai até um certo limite de exaustão, e processos criativos que inauguram algo realmente novo, né? Similar a uma invenção da roda, algo que introduz no seio das relações interpessoais sociais humanas de um tempo histórico, introduz um elemento absolutamente revolucionário do ponto de vista da mobilidade humana, né? E não só do ponto de vista das maquinações possíveis através do uso de uma roda, né? De um moinho de vento, um moinho de água. Então, isso implica que nós podemos estudar criatividade não apenas como algo que é inovador absolutamente, que é novo na sua singularidade, como uma obra de arte, mas sim como algo que é uma variação dentro de um contexto de época. Você pensar a pintura renascentista. Então, a pintura renascentista ela tem seus arautos, ela tem os seus construtores iniciais que são seguidos por muitos, e aí você tem as variações. Então, todos esses seguidores, eles estão na linha de um mestre, como um Giotto, como, de repente, Galileu não me perdoe, como, de repente, o Leonardo da Vinci, como o Rafael Santos, estou dando exemplos de uma pintura renascentista, Michelangelo, quer dizer, de repente você tem esses nomes que vão introduzindo elementos, mas tem os seus seguidores que se espalham. Então, são variações de grau em torno da pintura de Rafael Sanzio, variações de grau em torno da pintura de Michelangelo, até você ter rupturas, né? Como, por exemplo, um Caravaggio que introduz um elemento novo, plasticidade da época renascentista, o barroco, o luminismo, o controle de luz e sombra. Eu estou dando um exemplo num determinado campo específico do que é variação de grau, como se fosse um degrau, e salto de natureza. Esse conceito importante para a gente pensar as variações múltiplas no mundo da produção humana e da inovação, chamada inovação, em que é possível ver que muitas vezes a inovação é um arranjo tecnológico em torno de um detalhe, né, em base ao que já existe sedimentado como suporte. Então, assim são os sistemas computacionais, eles têm uma base, né, profunda, um hard, e, de repente, os softwares são todos baseados nessa estrutura lógica que se define através de fórmulas e de comandos, né, com uma organização em algoritmo. Então, seguindo esse fio de compreensão, esse fio de Ariadne que nos orienta, revela-se aquilo que é mais surpreendente para nós, que é acontecimento inesperado de uma crítica radical ao modo atual, de regular a produção acadêmica e científica do conhecimento considerado inovador. O que é mesmo que define um conhecimento inovador? Um procedimento inovador, criativo, dentro dos fazeres e modos de fazer que o ser humano experimenta na sua vida social e na sua história, né? Então, a modelagem colonizadora imposta não tem instrumentos para avaliar processos criadores fora do controle, na margem. São processos vivos, mas que não estão no foco.
não estão no centro da atenção dos noticiários, que, em geral, estão a serviço de forças com interesses muito mais plantados no mundo da materialidade, do ponto de vista dos agenciamentos do capitalismo, o que impede, por repressão e punição, o florescimento de um pensamento próprio e apropriado. Muitas vezes há um controle em relação à eclosão dessas forças que estão na margem de processos sociais pelo agenciamento de controle da classe dominante, da classe abastada, que não quer ver nenhuma mudança no comportamento das coisas, não quer ver que aquele que é mais pobre está ascendendo na vida e melhorando sua condição, porque isso faz parte da luta de classe aí instituída. Então, essa modelagem colonizadora, baseada numa punição, ela veta o florescimento das forças criadoras que estão em toda parte. Porque quem é que poderá avaliar o efetivamente criador usando limitadores de produção supostamente qualificados, né? Qualificadores? Eu brinco aí, crio uma analogia que é uma ironia. Enquanto isso, sinceramente, o efetivamente desejante e criador vai sendo descartado, porque na sociedade atual vigente, as coisas mais simples, mais profundas e mais inteiras passam ao largo, porque elas não foram capturadas pelos dispositivos de retenção e de tradução que a mídia veicula para os seus interesses majoritários, não para os interesses da humanidade como um todo, da promoção da vida igualitária, da multiplicação da potência, não, mas como um controle da potência para poucos. Então é preciso que você distinga quem é criativo de quem não é criativo, como se isso fosse possível de ser sustentado humanamente, porque o ser humano é um ser da natureza. Ele se comporta ao modo daquilo que a natureza oferece como sistemas, como organismos que pressupõem, e vão organizar o mundo da vida nesse planeta, que é o que nós conhecemos, é o que nós temos como referência. Então, dito isso, nós podemos também, então, chegar à seguinte compreensão das coisas, né? Ampliando a investigação, podemos seguir em torno de compreensões de desdobramentos, como, por exemplo, o conceito de criação. Né? O conceito de criação é algo que valeria a pena se fazer uma genealogia, uma arqueologia, melhor dizendo, né? Uma compreensão histórica da evolução disso. Para vocês terem uma ideia, fazendo uma investigação arqueológica, etimológica, arqueológica em relação aos usos do conceito criação, criatividade. A criação vai significar, do ponto de vista da gênese etimológica, uma produção do ser, portanto, uma ontologia, a partir do nada. Ou seja, em primeiro lugar, nós estamos diante de uma metafísica, né, de uma teoria de mundo que vai pensar ontologicamente, então, a presença de um ser que aparece, simplesmente ele aparece, e ele aparece do nada. Então, o conceito de ser na sua relação com o nada. Isso é interessante, porque estamos diante de um horizonte que não é da ciência, e sim de uma crença transcendente, que é muito antiga. Então, essa noção está ligada à ideia de um ser criador. Olha, coisa interessante, aí entra a religião e a teologia, que tira de si mesmo a matéria de sua criação. Daí a referência ao nada. Então, na origem, esse é um problema metafísico, que os filósofos trataram, talvez de uma maneira ou de outra, na antiguidade, mas que na Idade Média se tornou um tema recorrente na teologização da filosofia. A filosofia se tornou um instrumental poderoso para a constituição da teologia que vai se construindo na Idade Média, na Baixa e na Alta Idade Média, né? Desde Santo Agostinho até São Tomás de Aquino. São dois sistemas, o platônico e o aristotélico, redefinidos, reconfigurados teologicamente.
ou seja, a partir de um conceito central, que é o conceito de Deus Criador, que tira de si, do nada, a criação desse ser. Esse ser é um ser que surge do nada. Então, a ideia de uma criação nascida do nada vem de uma perplexidade gerada na relação entre natureza e espírito. Essa tensão é muito antiga. De repente, natureza como uma coisa menor, como materialidade, e espírito como essa coisa primordial relacionada a esse ser criador presente em tudo. E aí se pode dizer que o ser humano, né, do ponto de vista teológico, foi criado à imagem e semelhança da divindade, de Deus. Então ele é um modo, ele tem um modo de ser que se comporta ao modo do Criador. Então ele é criatura e ele é criador. Isso é o que estamos pensando ou descobrindo quando fazemos a historicidade do conceito e encontramos esses estratos históricos aí espalhados. É porque somente um ser teria a propriedade de criar do nada, né? Isso também é um elemento metafísico, teológico, de criar tudo de sua pura virtualidade. E isso é um tema extremamente recorrente na cultura atual, do virtual, né? Da imaterialidade do virtual, da temporalidade virtual, que é uma temporalidade real, desde quando ela é vivenciada psicologicamente por nós, seres humanos, né? Que dispomos desses aparatos. Um ser que é um nada porque não é algo que possa se ter à mão. Um nada que é um ser em sua pura possibilidade. Portanto, um ponto zero, né? Assim se diz, em que os fluxos se encontram no plano de todas as possibilidades, em suas derivas relacionais, circunstanciais e factuais. Isso já é uma descrição do cosmos, né? Do ordenamento cosmológico que aí se põe como percepção humana. O ser humano, desde muito, está buscando essa unidade de sentido, olhando para as estrelas, olhando para esse cosmos que se vê visualmente. Mas não é só de visualidade que vive o espírito, né? Mas de todos os sentidos que capturam impressões, sensações e modos de experiência, de afeto. É interessante ver como a palavra criação ela tem diversas origens, né? Então ela encontra raízes etimológicas, tanto na língua grega, quanto no sânscrito, como também no latim. Então a gente tem ali, talvez, essa origem indo-europeia da palavra. Em grego, apis, 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 exprime a ideia de uma ação produtiva distintamente enérgica, ou inovadora ou genial, né? Fruto da ação de um gênio, uma potência genial, um deus, né? Mitológico. No sânscrito, que é muito importante como base das nossas provavelmente línguas, né? Indo-europeias, kishti significa estabelecer, fundar, fundação, tendo um significado de acentuação, de demarcação, de relevo. Do latim, cresco, o creo, um causativo do verbo cresco, latino, que vai indicar ação produtiva por excelência, ou seja, ação criativa, né? Ação produtiva por excelência é aquela que é criativa. A partir dessas fontes etimológicas, o conceito de criação vai adquirindo um significado filosófico considerado definitivo a partir do cristianismo. Parece brincadeira isso, né? A partir do cristianismo, com ilações que produzem uma maior precisão do conceito indefinido originário. E assim, nesse sentido, a palavra designa a produção por antonomasia do todo da realidade atribuída ao ser absoluto. É ato a partir do qual o Deus faz aparecer qualquer coisa como distinta de si
e sem tirá-la, nem da própria substância, nem de qualquer elemento pré-existente. Que interessante. Então, a palavra está relacionada, de uma maneira definitiva, a esse cristianismo teologizante, né, que teologiza esse princípio criador como um atributo divino, né, como aquilo que, mais recentemente, na nossa cosmologia contemporânea, vai ser a teoria do Big Bang, que reforça o criacionismo como uma tese teológica, né, uma tese metafísica em torno da origem das coisas. Então, a partir desses elementos, adquire um significado interessante, forte, filosófico. Com o cristianismo se produzem as ilações, o conceito indefinido, originário. Né? Pensar que, de frente, isso aí é indiscutível, Deus criou o universo, está, tudo vem de Deus, tudo vai para Deus, e aí está tudo resolvido. Então, nesse sentido, a palavra vai designar a produção, portanto, por parte, quer dizer, por generalização do todo da realidade atribuída ao ser absoluto. Ato a partir do qual Deus faz aparecer qualquer coisa como distinta de si, sem tirá-la nem da própria substância, nem de qualquer elemento pré-existente, repetindo, portanto, mas colocando em absoluto o real existente no lugar do nada. Interessante isso, gente. Pensem sobre essa perplexidade. Então, nesse sentido, o conceito de criação se situa dentro de uma visão do mundo metafísica, né? É um mundo que só se explica por meio dessa abstração que não se pega com os dedos, né? Não se cheira com a narina, não se vê com os olhos, não se ouve com os ouvidos. É algo que está além dessas configurações, é pré-existente e pós-existente, provavelmente. Então, foi como uma resposta metafísica, coisa interessante, ao problema da origem do mundo, que a ideia de criação adquiriu consistência pelo trabalho da patrística, na Idade Média, e da escolástica, ambos da Idade Média, europeia. Mas o mundo não é só europeu, a questão é essa. Essa visão já é parcial, né? Apesar de ela ter sido a divisão de escritora hegemônica, ela é parcial, porque ela encobriu outros modos de dizer que continuaram existindo, coexistindo, e hoje vem à tona como um campo importantíssimo para a antropologia cultural, né, em que você começa a compreender que há multiplicidades presentes no acontecimento da vida humana, e não homogeneidades. Então, as coisas são múltiplas. Então, preciso ter uma compreensão mais abrangente das coisas, caso não queiramos reduzi-las ao nosso bel prazer. Portanto, as coisas são múltiplas, são polilógicas, são polifônicas. Então, diante disso, 3 argumentos são destacados para a afirmação do conceito teológico, metafísico de criação. O primeiro deles é a chamada processio, em latim, que significa processão, que é a crença de que o filho provém do pai, de que o Espírito Santo provém de ambos, no mistério da Santíssima Trindade. Gente, isso aí está na origem do conceito, né? Esse fundamento do conceito, quando se diz criação, você está pensando em algo dessa magnitude, dessa grandeza. Claro, estamos olhando para esse olhar, estamos olhando para esses estratos históricos, está fora do contexto atual da velocidade, de uma compreensão confusa, né, de como tem que ser, porque as coisas não são totalmente claras, mas de uma compreensão ambígua, que exige um aprofundamento, e esse aprofundamento não vem facilmente, porque as coisas aparecem prazerosas e atrativas quando simplificadas, quando reduzidas, né? E isso aí é objeto de especulação e de manuseio, ou melhor, de manipulação das massas, das psicologias e tudo mais. Então, dentro desses 3 argumentos, esse primeiro da processão,
nessa crença de que o Filho, o Espírito Santo, todos provêm no mistério da Santíssima Trindade, a Trindade una de Deus. E aí a gente dá um salto em relação às linearidades. O Sol transcendente explicaria essa Trindade una de Deus. O segundo argumento é o da emanação, l'emanazione, a emanação, que para o pensamento de Plotino, que é um pensador, um filósofo do século III depois de Cristo, ou mesmo para Schelling, um pensador romântico, ou melhor, um pensador idealista do século XIX, ele morre em 1854 e nasce em 1775, é uma grande referência do pensamento idealista alemão, pertencente a esse idealismo alemão, é o processo em que a divindade suprema irradia, olha aí, coisa forte, né? Emite ou propaga sua própria substância e assim criando o universo. Então, o universo seria uma extensão da divindade ou da divina natureza, de modo contínuo, processual e permanente, que está de acordo com a formulação teológica do pensamento patrístico escolástico. Dentro dessa pesquisa emerge isso, para o problema da criação do mundo. O terceiro e último argumento é o argumento della transformazione, em italiano é transformazione, que remete também ao latim, que é a transformação, consistindo na produção de uma mudança de estado do ser por força de um agente externo, que no caso é o próprio Deus. Então, de qualquer maneira, ainda estamos pensando criatividade na instância teológica, ou seja, é o que marca a compreensão de que há ato criador, e ele pode ser descrito, ele pode ser seguido, ele pode ser praticado, porque tudo na natureza pertence a esse divino, então tudo na natureza está presente nessa deriva do ato criador originário, que é abstrato, e que só por meio de um salto, através de uma ideia de algo começou, algo teve início, se pode tentar descrever. Então, isso nos leva ao equilíbrio do conceito de criação, que acaba determinando o seu valor positivo e se fixando através de tríplice afirmação. A absoluta dependência do mundo em relação a Deus. Certo? Então, o ato criador, no fundo, revela Deus. E o mundo que foi criado é expressão do próprio Deus. A real distinção do ser-mundo em relação ao ser-Deus. Portanto, esse ser-mundo se distingue teologicamente do ser-Deus. Então, não é panteísmo, mas vamos pensar também no panteísmo, quer dizer, o mundo ou Deus ou a natureza, como vai pensar o filósofo Baruch Spinoza, holandês, português, Baruch Spinoza. Bendito Spinoza, assim dito, que pensa esse um monismo que, ao mesmo tempo, transgride, que ele é panteísta, não é panteísta, mas dizer tudo é Deus, na natureza, tudo, cada partícula, cada grão, cada coisa é parte desse ser que tira do nada a qualquer coisa. Né? E tudo isso faz parte, portanto, de um elemento pré-textual, quando se quer pensar o conceito de criação, porque ele é como se estivesse pairando em nossas mentes inconscientemente. Então, a partir dessa configuração, e também a substância de Deus como ser em contraposição ao nada, certo? Então, esse ser não é nada. Então, esse conceito de ser, de nada, também atravessa muitas discussões teológicas em torno da criação, em torno do divino, etc. Então, a partir dessa configuração, interpretação teológica do ato de criação do mundo e dos seres humanos, observa-se um desenvolvimento conceitual novo, proveniente da produção filosófica moderna.
Aqui o problema da criação se revela em uma multiplicidade de possibilidades. Aí você começa a ter uma variação infinita de possibilidades, de interpretação, isso modernamente, considerando-se agora o ato criador na medida humana. Todo o Renascimento um pouco resgata isso, né? Ele sai da teocentralidade e vai para a antropocentralidade, né? Então, o homem passa a ser a referência, o observador, essa figura que, digamos, é o centro das atenções em toda a modulação realista que vai se desenvolver com as artes em geral, renascentistas, mas que vai se desenvolver tecnologicamente também em diversas frentes, né, com o surgimento da ciência moderna, com seus aparatos, suas tecnologias, com o surgimento de uma filosofia que tem fundamento à subjetividade, como aquela de René Descartes, enfim, e com todo o pensamento especulativo que vai se configurando aí, e com toda a ciência a partir de Galileu, de Copérnico, que se opõe, finalmente, às teses teológicas, de que começa a requerer para si o primado do processo criador. E, de fato, para que a gente compreenda os processos criadores humanos, temos que fazer as contas com o que é esse ser humano social. Quais são esses limites? O ser humano é um ser faber, é um ser fazedor, desde a sua origem. Né? Ele só se define pelo seu fazer, artífice, ou seja, aquele que é o artista, né? O artífice, que cria os objetos necessários à condição da vida prática e da vida contemplativa também, porque as produções conceituais simbólicas que alimentam a vida contemplativa são criações, são agenciamentos linguísticos. Reconhecer, portanto, duas conquistas filosóficas modernas nós podemos reconhecer, atinentes ao conceito de criação. A primeira delas introduz o tema da contingência em relação à experiência do sujeito concreto e a relação do real, da real situação de sua existência finita. Então, os temas da finitude, da concretude, da ambivalência, da mortalidade, aquilo que não é transcendente, é imanente, mas é um imanente que acaba, né, que está sujeito à morte, vai começar a surgir como tensão antropomórfica. O olhar humano agora torce as coisas a partir do reconhecimento da relação do finito com o infinito, na elucidação do ato criador. Então, a questão que aqui se coloca é finalmente diferente daquela posta pelo filósofo Aristóteles, que afirmava o devir como o movimento da potência para o ato e do ato para a potência, mas sempre a partir de um motor imóvel, né, considerado a causa sui, um pleno ato, que a tudo move e não é movido por nada. Portanto, o problema da contingência e da finitude, como processos criadores e criadores, criados e criadores, não pôde ser elucidado pelo pensamento antigo e medieval, justamente porque o foco recaiu na idealização do ser absoluto. A ideia do ser absoluto estragou a possibilidade de uma investigação da criatividade humana, né? Porque esse ser absoluto seria completo, seria perfeito em sua unidade múltipla. E aí isso tira qualquer contorno de singularidade, de poder se mostrar como centro. E isso encobriu o interesse pela investigação da condição existencial dos seres humanos e suas motivações criadoras e singulares. Quer dizer, isso cobre. Olha, tudo é Deus, então não adianta ficar aí procurando nada nesse singular, porque singular é insignificante. Então é a partir desse singular que se toma as rédeas modernas de um conceito de criação que diz respeito ao agenciamento humano, que é o socios humano, né? Então, a sociabilidade e tudo mais, tudo mais. Então, o que isso pode ocorrer através da criação da pessoa humana livre, aparece um conceito de pessoa humana livre, o que permite um esteio para se pensar a natureza ontológica do ser humano como um ser criador, a imagem e semelhança do que é o divino, né?
Então, pelo cristianismo em sua vertente personalística, que advém de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um pensador que vai introduzir essa noção de liberdade ontológica, né? Ou seja, é a partir daí que se pode pensar pelo livre-arbítrio, por essa abertura para um fazer próprio, se pode pensar num ato criador inerente à condição humana. Bom, gente, eu estou aqui falando desses aspectos de uma arqueologia do conceito, para que a gente chegue na modernidade e compreenda como isso foi apropriado pelo capitalismo mundial integrado atual, como isso passa a ser uma moeda corrente no campo da produção tecnológica, da ideia de inovação. Mas, gente, a gente precisa aprofundar as coisas num sentido mais saboroso, né? Pensar nessa instabilidade de qualquer conceito, porque todos eles são produções, são produções históricas de grupos humanos, de indivíduos sociais. Então, eu queria, por enquanto, assim encerrar, dizer, a gente chega à compreensão de que o que se entende hoje de criatividade é um agenciamento que está muito associado ao capitalismo, à produção de dinheiro, à produção de bens, e pouco associado à produção de valores, porque quando a gente quer compreender o ato criativo inovador, ele não é compreendido de imediato. Nunca foi. Dou exemplos vários, né, de músicos, literatos, cientistas, místicos, que só foram reconhecidos posteriormente à sua morte. Então, pensar no Van Gogh, enquanto vivo, ele não é nada. Ele é uma pessoa que está fazendo desenhos estranhos, deformando a realidade. Então, quer dizer, depois ele ganha um relevo porque se reconhece a singularidade e a inventividade ali presente nas obras, a posteriori. Quanto tempo foi necessário para que a teoria de Galileu vingasse do campo acadêmico? Talvez 100 anos? Foi necessário para que a ideia de um heliocentrismo copernicano, galileiano, enfim, fosse assimilada pelo meio acadêmico. É muito marcado pela teologia medieval, né? Pela escolástica medieval. Pensar o que é a universidade no tempo de Descartes é uma escolástica. Ele está ali lidando com uma teologia, ele está ali, de repente, ele consegue começar a questionar a partir de si, a partir dessa imanência, dessa ideia de sujeito, as coisas que parecem dadas externamente, transcendentalmente. E aí começa também o próprio pensamento moderno. Permite imprimir uma compreensão do ato criador com aquilo que acrescenta sempre algo ao que não existia antes. Acrescenta algo à natureza cultural. E a natureza, uma obra de arte, já dizia Goethe, ao pensar o ato criador da obra de arte como algo que acrescenta à natureza o que a natureza não tinha antes. Eu gostaria de suas questões, porque são muitas coisas que a gente poderia atualizar a partir dessa compreensão. Mas, sinceramente, o ato criador perpassa todas as esferas da atividade do mundo, da atividade do cosmos e da atividade humana. Então, não é uma coisa exclusiva dos seres humanos. A natureza o tempo todo está criando, e de maneira inteligente, só que não é a inteligência do ato reflexivo, que é retroação cerebral, que produz retenção, que é memória, e produz antecipação, que é imaginação, e produção imaginária. É como se a gente estivesse antecipando ao pensar no amanhã. Então, agradeço a oportunidade e estou aberto para as questões. Eu fiz apenas uma provocação inicial, acho que já passei do meu tempo. Aguardo o retorno de vocês. Gratidão.